E nós entramos no capítulo 8, dizendo que a igreja se dispersou. Os que estavam em Jerusalém, ficaram deles somente os apóstolos. Parte da igreja do Senhor, ela vai para outros lugares. A igreja está dispersa por causa de uma crise. E eu fiz questão de ler o versículo 31, para a gente entender que essa crise que se estende, até mesmo com a perseguição de Paulo, a igreja pegando, entrando nas casas, arrastando alguns dos nossos irmãos, e com o consentimento do Sinédrio, com o ódio das autoridades, e tudo isso acontecendo, a igreja perde uma das suas âncoras, um dos seus pilares, que é Estevão, um homem audacioso, um homem temente, com uma visão totalmente expansiva do reino de Deus. E depois desta perca, Paulo vem com tudo, mas a igreja continua fazendo seu trabalho, até que no verso 31, a Bíblia diz que ela se estabelece nessas regiões em paz, e o Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo, fazia com que a igreja se multiplicava para a glória de Deus. Agora, queridos, eu quero nessa manhã para líder, então a gente conversa mais aberto, lógico, com todo respeito a cada um, a unção de cada um, mas nós conversaremos mais aberto. E eu marquei algo, estava orando ontem, e eu quero falar sobre 7 erros que a igreja primitiva não cometeu. Eu vou repetir: 7 erros que a igreja primitiva não cometeu e que nós também não podemos cometer. Amém, queridos? O modelo para nós, principalmente nesse formato novo que nós estamos, nesse tempo novo, vamos dizer assim, é a igreja primitiva. Ela é o formato de Deus, de igreja, do que Deus espera de uma igreja, de como a igreja deve ser, de como a igreja deve fazer, como a igreja deve se comportar para que ela atinja os seus objetivos. Sim ou não? A igreja primitiva é o nosso maior modelo. Foi ali que nós vemos como a igreja nasceu, como ela cresceu e como ela avançou para cumprir o propósito do reino de Deus. Então nós temos muito a aprender com essa igreja. Igreja que tinha uma fé genuína, igreja que tinha objetivos claros, que tinha metas claras e que alcançava, se esforçando ao máximo para viver o que Deus tinha na terra. E nós vemos que esta igreja não nasceu por vontade de homem, ela nasceu por propósito de Deus. A igreja não nasceu por vontade humana, ela nasceu da vontade de Deus, né? Foi Jesus quem disse: eis que eu levanto a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, as crises, elas são inevitáveis, e você vai ver as crises na igreja, assolando a igreja primitiva não só uma vez. Nós vamos ver que depois vem outra crise, se eu não me engano, no capítulo 10 de Atos, onde os discípulos são presos, né? Tiago é morto ao fio da espada, e nós vemos Pedro é lançado na prisão. A igreja passa por crises, mas ela não perde o seu objetivo. Ela está totalmente alinhada com o propósito de Deus. Então, eu costumo dizer que se a gente não entender como nos comportar nas crises, isso acaba nos tirando foco como pastores, acaba nos tirando foco como igreja, e acaba nos impedindo de viver e de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser para a glória de Deus. Eu sempre digo que o meu maior orgulho não é ser qualquer outra coisa, né? Se há orgulho nisso, né? Do bom ponto de vista. Eu sempre digo que o maior privilégio de uma pessoa nessa terra é receber um chamado de Deus, é receber um legado de Deus. Eu sei que isso é um tanto pejorativo para o lado de fora em alguns lugares, mas eu sempre falo com a minha esposa: se eu partir, ensina aos nossos filhos que a maior coisa que eles receberão é um chamado de Deus sobre a vida deles. Não é o ouro que acumularão, não é a prata, não é os títulos, isso tudo é muito bom, isso tudo é bem-vindo, mas tudo isso aponta para a terra. A única que aponta para a eternidade é o que somos em Cristo e o que fazemos para Cristo, para a glória de Deus. E queridos, a igreja foi sacudida pela morte deste evangelista.
A perseguição mexeu na estrutura da igreja. E olhando esse contexto, ontem eu estava orando, nós também sofremos uma grande perca, né? A perca do nosso apóstolo. Embora nós estamos com a nossa missionária e toda a nossa liderança para continuar o trabalho. Mas foi uma grande perca. E essa perca de um tamanho que a gente nem sabe enumerar, né, digamos, isso mexeu com algumas estruturas. E é visível isso. E muitas vezes, essas balançadas dessas crises, ela acaba desalinhando a igreja do que ela precisa ser, do que ela precisa fazer e onde ela precisa estar. E nós vamos ver que uma crise semelhante a essa se instalou, mas a igreja se manteve onde ela deveria estar. E o primeiro erro que esta igreja não cometeu, está no verso de número 1, foi permitir que as crises a paralisassem. Ela não permitiu que as crises a paralisassem. Ela não deixou aquela crise que veio sobre Estevão, aquela crise da perseguição do apóstolo Paulo, né, que então era Paulo, ela não deixou isso paralisá-la. Você vai ver que a igreja que está em Jerusalém, que é formada pelos apóstolos, eu vou entrar nisso também, eles estão em Jerusalém, mas sem movimento até certo ponto. Não é todo o contexto, não. Mas a igreja que foi dispersa, ela continua ativa, ela continua viva, ela continua ganhando almas, ela continua evangelizando, ela continua fazendo o trabalho que o Senhor a chamou para fazer. Assim, querido, nós precisamos, em nome de Jesus, estar ativo. Eu sei que tem coisas que trouxeram crises, que trouxeram algumas paralisações, mas a igreja precisa se movimentar no objetivo do reino de Deus. E eu quero louvar a Deus pelos amigos pastores que eu tenho aqui, homens de Deus que eu respeito muito, que eu sei que mesmo nas crises estão fazendo o trabalho para a honra e para a glória do nome do Senhor, com toda a igreja. Porque a igreja era uma só, mas quem está trabalhando agora não é a igreja de dentro, quem está trabalhando agora mais é a igreja de fora. Quem está mais ativa é a igreja que está indo. Quem está mais ativa é a igreja que se dispersou, em outras palavras. A igreja que estava fora de Jerusalém. E era ela que estava trazendo vida. E os discípulos ou os apóstolos, eles vão reconhecer isso. Eu acho isso extraordinário. Porque a liderança está em Jerusalém, mas a igreja está ativa fora. Mas a liderança, quando ouve, eu vou falar disso, que os discípulos estão fazendo discípulos nos outros lugares, ela se move para unir com os apóstolos. Ou melhor, os apóstolos se movem para unir com a igreja. A igreja do Senhor não pode ser paralisada nas crises, queridos, porque essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Eu sei que as percas são grandes, eu sei que não é fácil, eu sei que tem coisa que desalinha, mas a igreja continuou firme no objetivo que era fazer a obra de Deus chegar onde ela deveria chegar para a glória de Deus. Nós temos a incumbência de fazer a obra de Deus chegar onde ela precisa chegar. Nós temos a responsabilidade de nos unirmos nesse tempo difícil, de entrarmos em comunhão e em acordo para continuar fazendo a igreja se movimentar. A crise estava, mas o Deus da igreja ainda estava em movimento. O nosso Deus ainda está se movimentando. Então, o primeiro erro que ela não cometeu, ela não deixou a crise paralisá-lo. O segundo erro que ela não cometeu, ela não perdeu o foco do propósito do reino de Deus. Isso está no verso de número 4. Os apóstolos estão mais neutros, mas a igreja que estava fora, como eu disse, ela continua fazendo a obra do Senhor e fazendo com excelência, fazendo com tudo o que ela podia fazer de melhor. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. A igreja, ela não perde o foco. Primeiro, ela não é paralisada. A crise movimentou a igreja para crescer em outras regiões.
Você vai ver que ela vai se firmar, se estabelecer na Galiléia, na Judéia e em Samaria, a tal ponto de pacificar, porque aquilo que veio para parar acabou impulsionando a igreja para ela atingir outras dimensões que ela não tinha atingido, para ela alinhar com o que Deus tinha, para que ela vivesse algo sobrenatural da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. O que está acontecendo vai movimentar a igreja. Não é para a igreja parar, não é para a igreja desistir, não é para a igreja falar duas línguas, não. É para a igreja ajustar o que precisa ser ajustado. É para a igreja movimentar para um crescimento aonde ela ainda não atingiu, e o nome do Senhor será glorificado. E eu creio que vai começar, querido, através da vida dos homens e das mulheres do Senhor que estão aqui, que foram chamados por Deus, que foram levantados por Deus, para que nós, no Senhor, pudéssemos movimentar, para que a igreja pudesse viver o que ela tem que viver e o nome do Senhor fosse glorificado na terra. Então não permita que as crises te paralisem ou paralise a igreja. A igreja não pode perder o foco do propósito do reino de Deus. A igreja, terceiro erro que a igreja não cometeu, ela não perdeu a essência da sua chamada. Isso está do verso de número 6 ao verso de número 8. Você vai ver que eles vão pregando e eles vão realizando sinais e maravilhas. Está escrito lá que eles não só pregavam, eles discipulavam, mas eram manifestados sinais. A igreja começou em sinais. Atos capítulo 2, capítulo 3, você vai ver os sinais sobre a igreja, e ela mesmo dispersa, mesmo na crise, ela não muda a direção do que Deus a chamou para ser. Ela continua sendo o que ela foi levantada para ser, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles estão fora operando sinais. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu sei que nós estamos ajustando a visão, e eu sei que tem coisas que Deus está trazendo para esse tempo que vem acrescentar, que vem nos motivar, que vem nos direcionar, são ferramentas de Deus. Mas nós não podemos perder a essência do que somos. Nós não podemos perder o legado que Deus colocou sobre o nosso ministério. E o nosso ministério é um ministério que tem sinais, sim ou não? Sim ou não? E eu estou viajando a alguns lugares, e sabe o que eu estou vendo? Pastores, líderes doentes, com depressão, que chegam para a gente e pedem para você aconselhá-los, para você mentoreá-los. Eu estou vendo pessoas opressas, pessoas endemoniadas, pessoas que precisam ser libertas. Por quê? Porque nós estamos recuando na essência que Deus nos chamou. Escute bem, nós podemos manter sim os nossos direcionamentos, a nossa vocação nesse momento presente, mas não podemos perder a essência do que nós somos. A igreja continua avançando, foi porque os discípulos continuaram lá fora, fazendo o que eles faziam lá dentro. O que o nosso apóstolo fez com a nossa missionária e a nossa liderança faz, nós precisamos reproduzir da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor. Eu estou vendo pessoas recuadas, pessoas que Deus tem uma chamada para usar em cura, para usar em outras áreas, e estão tímidas, não estão exercendo a essência do que Deus confiou à igreja, querido. Eu quero dizer que Deus colocou algo em você que precisa alcançar outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que fazer discípulos, nós temos que discipulá-los, nós temos que prepará-los, mas nós não podemos deixar quem somos, deixar de ser quem somos. Nós não podemos deixar de orar pelos enfermos, queridos. Não podemos deixar essas maravilhas, que é um legado, Casa da Bênção, desaparecer. Não podemos deixar a chama de Deus se apagar em nós.
Quem está me entendendo, queridos? Escute bem, eu estou falando que nós devemos estar alinhados, mas mantendo a nossa identidade. Os discípulos estão realizando o que Deus os levantou para realizar. E eu costumo dizer que ninguém vai ser melhor do que aquilo que Deus os chamou para ser. O problema da gente é que a gente vê um lado e a gente quer copiar tudo, tem hora. E tem hora que Deus tem uma essência para a gente e a gente não usa a nossa essência, porque a gente acha que o jeito de alcançar certos objetivos é copiando outra coisa, outro modelo. Queridos, eles mantiveram a comunhão, a obediência, a referência à liderança, mas eles continuaram fazendo milagres, continuaram operando sinais. Eu quero crer que Deus vai liberar o sobrenatural sobre a tua igreja, meu querido, sobre o teu ministério, sobre a célula, o pequeno grupo que alguém dirige, e no nome do Senhor Jesus, as pessoas serão alcançadas, serão discipuladas, serão consolidadas, mas serão tocadas também pelo sobrenatural do Espírito Santo, e o nome do Senhor será glorificado na terra. A igreja não pode perder a essência da sua chamada. E este quarto ponto aqui para mim é um dos principais. A igreja não pode permitir que as crises tirem o seu alinhamento. E isso está no verso 14, eu vou repetir. A igreja não pode permitir que as crises tirem o seu alinhamento. A Bíblia diz que os apóstolos estão mais neutros. Não é porque queriam, mas por causa dessa crise em Jerusalém. A igreja que está fora está trabalhando arduamente. Está trabalhando incansavelmente, fazendo o que era para ser feito. Só que tem um momento que a igreja lá fora, ela começa a se manifestar tanto assim a vida de Deus nela, que os discípulos lá em Jerusalém, os apóstolos, eles ouviram o que estava acontecendo lá fora. Eu costumo dizer, querido, que isso aqui é uma coisa fundamental a uma liderança. É quando nós ouvimos certas coisas. Porque você vai ver que o comportamento dos apóstolos não é de tentar parar o que está acontecendo, não é de neutralizar o que está acontecendo, não é de embaraçar o que está acontecendo. Eles vão apoiar a igreja que está trabalhando lá fora. Eles falam uma só língua, e mais do que isso, quando os apóstolos chegam, quem vai orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo não é a igreja que está lá fora, é os apóstolos que vieram. Por quê? Porque não há diferença entre líderes e liderados, a não ser na autoridade de Deus que está sobre a vida deles. Não há medo e não há indiferença. Estão todos caminhando em um só propósito. Hoje, o que acontece? Nós ouvimos mais coisas ruins, ou somos tendenciosos a querer escutar mais as coisas ruins que estão acontecendo, do que as coisas boas que estão acontecendo com os nossos discípulos, com as pessoas que nós projetamos para fora da igreja. E o que acontece? Isso acaba neutralizando a comunicação, fala-se duas línguas, ninguém entende ninguém, é cada um por si, e um reino dividido não subsiste. Se a igreja entende que agora não é a hora de Jerusalém, é a hora da igreja de fora, ela está aqui intercedendo, orando. A igreja de fora reconhece que a unção apostólica é deles, não é dela, e estão ambos caminhando no mesmo propósito, que é alcançar o reino do Senhor para a glória de Deus. Nós não podemos permitir, querido, que algumas coisas tirem a nossa comunicação, que algumas coisas nos impeçam de ser quem somos. Nós somos um corpo só. Amém ou não amém? Você sabe como é que eu vim pregar na catedral? Uma das primeiras vezes que eu vim pregar na catedral, eu já estava pregando fora há muito tempo. E aí um dia eu estava com o missionário João Galdino, lá em Orilândia do Norte.
E o missionário João Galdino estava aqui em Brasília. Ele tinha acabado de ir para o Pará, para São Paulo, desculpa, para Bauru. E aí eu fiquei hospedado com ele, a gente se levantava de madrugada e teve um culto que eu fui pregar. Quando terminei de pregar, o Senhor Deus, pela misericórdia dele, tinha movido as águas naquele lugar, Deus tinha abençoado. Ele falou assim para mim: Wellington, o apóstolo já te viu pregar? Eu falei: não sei, o missionário João. Ele falou: eu vou falar com o apóstolo. Eu fiquei calado, não falei nada. Ele veio e depois falou para mim, eu falei com o apóstolo. E depois passou mais um tempo, outras pessoas também falaram com o apóstolo: olha, Deus, pela misericórdia, tem dado graça ao Wellington. E eu gostava muito de uma coisa no apóstolo, dentre tantas, eu amava mesmo o nosso apóstolo, que o apóstolo não tinha medo. E o apóstolo me chamou para perto, porque tem gente que, se ouvir que você está pregando um sermão melhor do que o dele, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou mentindo, queridos? Se alguém souber que Deus está usando você, ele te neutraliza, em vez de te trazer para perto. A pastora falou um negócio aqui segunda-feira que eu fiquei meditando com os meus botões. Ela falou que todos estavam perto ali do rei Saul. Mas você observou que a ajuda veio de fora, não estava perto? Davi não estava perto. E sabe o que eu mais achei interessante? Foi que a equipe de Saul não pensou que tinha tudo nela. Ela aceitou Davi chegar. Porque tem gente que não aceita quem Deus quer trazer. Não aceita quem Deus quer levantar, queridos. E o apóstolo não tinha isso. Pelo contrário, sabe o que ele falou para mim? Fica perto de mim. Fica perto de mim. Sempre me puxava para perto, querido. Fazia coisas que me constrangia, como foi lá nos Estados Unidos. Então é por isso que eu jamais desonraria a memória de um homem de Deus que aliançou comigo de verdade. E nós somos casa da bênção, somos ICB, estamos aliançados com a nossa missionária. Mas é preciso perder esse medo. Amém ou não amém? O fato de Deus usar a igreja de fora não quer dizer que ela é melhor do que a de dentro. São tempos. E não quer dizer que a igreja não vai respeitar a autoridade de quem está de dentro. Precisamos ajustar a nossa comunicação. Porque eu acredito que Deus tem uma grande obra para fazer nos nossos dias. Quem está entendendo, queridos? Quem está entendendo? Deus vai usar a nossa igreja para continuar o legado que os nossos líderes trouxeram até aqui para a glória do nome do Senhor. Deus vai continuar essa obra. A missionária não está sozinha não. Nossa liderança não está sozinha não. Nós não somos duas igrejas. Nós somos uma igreja em Brasília e nós faremos a diferença no Campo 01 aqui em Brasília para a glória de Deus. Amém ou não amém? É por isso que a gente, eu vou falar, viu? Hoje me deram liberdade. É por isso que a gente fica valente quando chegam uns aqui e falam uns negócios aí que atingem a gente, né? Misericórdia, não, nós somos um corpo só. Aqui mexeu com um, mexeu com o resto. Nós vamos nos levantar aqui, queridos, em obediência. Em obediência não é nada quebrando princípio, não, porque eles falam, quem deve orar os apóstolos, porque a unção, o cajado, a liderança não estava neles, estava nos apóstolos. A nossa liderança, nós sabemos onde ela está. Então nós vamos honrar a nossa liderança e nós vamos caminhar num só propósito. O diabo vai perder e não vai tirar a comunicação, não. Nós vamos crescer nas filiais, nós vamos crescer na catedral, nós vamos crescer nos pequenos grupos, nós vamos multiplicar. A crise veio, mas ela não vai paralisar a igreja ICB de Brasília para a glória de Deus. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em um só propósito, amém ou não amém? E a quinta coisa aqui que aconteceu, que a igreja não cometeu, ela não deixou de fazer o seu trabalho, ela não se eximiu do seu trabalho. Em outras palavras, ela não transferiu a responsabilidade do seu trabalho aos outros. E esse é um versículo que eu estava lendo e isso me chamou a atenção, porque a Bíblia diz no verso de número 24, que os apóstolos vão, eles impõem as mãos sobre os discípulos, ou sobre a igreja nova que está nascendo naquela região, para que eles recebessem o Espírito Santo.
Queridos, não existe obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que Deus não unge métodos, Ele unge propósitos, pessoas. Então, se não tiver a presença do Espírito Santo, eles foram lá unicamente para que as pessoas ficassem cheias do Espírito Santo. E eu me lembro daquela palavra que o missionário Danduque deu na nossa convenção. Deus só precisa de uma sarça pegando fogo para encandecer o resto. Se ela estiver cheia, ela vai atrair a atenção das pessoas para ela. Moisés falou, eu vou ver o que é aquela maravilha, porque a sarça queima e não consome. Quando ele está chegando, o Senhor Deus disse para ele, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E aí um propósito se estabelece. Mas escute bem, a igreja não transferiu, porque quando os discípulos regressam dessa missão, os apóstolos, eles voltam evangelizando. Isso aqui me chamou muita atenção, porque nós somos mestres de transferir as nossas responsabilidades para os outros. Nós somos mestres de dizer que eles precisam fazer, mas não somos modelo para que eles nos vejam fazendo. E eu costumo dizer que essa geração não precisa de pregadores, ela precisa de modelos, ela precisa de referências. Os discípulos, os apóstolos, eu estou falando das autoridades da igreja, eles voltam evangelizando, trabalhando, ganhando almas. Eu quero crer, querido, que nós todos vamos trabalhar para um objetivo só, para ver o reino de Deus se multiplicar, para ver a casa cheia, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos trabalhar, a igreja está trabalhando lá fora, os discípulos estão trabalhando a caminho de Jerusalém, a igreja de Jerusalém está neutralizada pela crise, mas não está inerte, ela está ligada, conectada. A prova disso é que ela vai cheia do Espírito Santo para transmitir para os novos convertidos que estão lá fora. Não podemos ter uma igreja vazia do Espírito Santo. Chega de discursos vazios. Está na hora da gente mostrar a glória de Deus e as pessoas serão tocadas, queridos. Amém ou não amém? O que mais expandiu a nossa igreja nos períodos apostólicos, né, do nosso apóstolo, eu sei que a igreja está em crescimento ainda, mas foi a vida do Espírito Santo, querido. Foi a presença do Espírito Santo aonde eu vou. Eu encontro pessoas dizendo, você é da Casa da Bênção. Eu conheço desde o barracão. E começa a falar as coisas que aconteciam aqui. Por quê? Porque tinha vida de Deus. E nós precisamos manter essa vida de Deus. Não podemos deixar a peteca cair, não. Amém ou não amém, queridos? Nós precisamos ser ousados como são os nossos líderes. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eles não transferiram a responsabilidade. Eu sei que você tem discípulos que você delega. Isso é normal. Você está ajudando ele a alcançar o objetivo do Senhor para que a igreja cresça, como a igreja crescia em Atos aqui, que é a nossa referência. Mas não podemos tirar o corpo fora. Nós precisamos ser modelo, padrão para os fiéis. É o que diz a palavra do Senhor. O problema é que às vezes alguns dizem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E aí não vai funcionar. Nós precisamos, como os discípulos, manter essa vida de Deus em nós. E eu acredito que essa vida de Deus está em nós. Essa chama do Senhor está sobre cada pastor, sobre cada pastora, sobre cada líder, sobre cada discípulo. A chama está acesa e não se apagará, para a honra e glória do nome do Senhor. A sexta coisa, o sexto erro que a igreja não cometeu, ela não desprezou, isso aqui é muito sério, pessoas essenciais ao propósito do crescimento dela. E isso está no capítulo 9, no verso número 15. E você conhece o texto, eu vou só citá-lo. Quando Deus interrompe o caminho de Paulo e Ananias fala com o Senhor. Senhor, o Senhor não sabe quem é esse homem? Ele é alguém que persegue a igreja. E Jesus disse para Ananias, ele é um vaso de honra que eu escolhi para levar o meu nome aos gentios.
Em outras palavras, ele é essencial ao propósito. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque quando a igreja mantém esses 5 princípios que eu estou falando, até antes de chegar nesse 6º, você vai ver que o maior problema da igreja agora, no capítulo 9, era Paulo, sim ou não? Sim ou não? Era ele que arrastava as pessoas à prisão, Estevão já tinha morrido, e ele é um encalço agora no pé da igreja. E aí, quem aparece para Paulo, querido? Quem aparece para Paulo? Quando a igreja está alinhada com o propósito de Deus, o próprio Jesus se manifesta aonde a igreja tem necessidade do milagre. Porque a igreja não é de homens, essa igreja é do Senhor. O cabeça dessa igreja é Jesus. E eu não sei o que está tentando desalinhar, mas eu sei que ele vai aparecer, ele vai se manifestar, ele vai falar: ei, por que você está perseguindo a igreja? Ela não é de homens, ela é minha, e eu vou pôr um ponto final naquilo que está interrompendo a projeção que eu planejei para a igreja, para que o meu nome seja glorificado. Jesus sempre se manifestou. Quando Paulo estava testemunhando lá em Atos, ele apareceu dizendo: não temas em testemunhar do meu nome. Ainda tem muito povo nessa cidade. Sempre que a igreja teve problemas, Jesus se apresentou. A igreja não é de homens. É por isso que eu creio que ele vai se apresentar na vida financeira, nos discípulos, nos pequenos grupos, no alinhamento, no crescimento. Nada vai tirar a projeção que Deus separou para a nossa igreja, para que o nome dele seja glorificado na terra. Oh, recalabandarabasub, eu estou sentindo a presença dele aqui. Mas nós precisamos estar alinhados, queridos. Nós precisamos estar como esta igreja primitiva. Ananias diz assim, porque você conhece o contexto. Ananias diz: Senhor, eu não irei, em outras palavras, porque esse homem é um perseguidor da igreja. Esse homem é um problema. Às vezes nós temos visões equivocadas das pessoas, queridos. E isso é uma coisa muito séria. E até profeta de Deus corre esse risco. E o que eu estou falando não é fora da Bíblia, não. Lembra que Deus falou para Samuel: o Senhor não vê como vê os homens. Você está olhando para a aparência, mas eu estou olhando para o que está dentro. Porque a fama de Paulo não era boa, mas a essência de Paulo era fundamental para o momento da igreja daquele momento. Tem hora que nós estamos ouvindo certas coisas: ah, mas esse aqui é problema, e Deus está dizendo: é ele que eu quero usar. Ah, mas é isso que tem chegado a mim. Então você tem que perguntar a Deus: quem é Senhor da igreja é Ele. Por que nós pegamos referência de pessoas e não de quem conhece o profundo, o oculto e o escondido? Aí nós passamos a colocar impedimento em pessoas que são essenciais ao crescimento. E olha que isso é tão lindo, a igreja é um corpo tão ajustado, que Paulo é alguém que vai ser essencial ao crescimento, mas ele também não tem vida própria. Ele também vai precisar de Ananias para orar por ele, para que as escamas caem dos seus olhos. Então é um ajudando o outro a cumprir o seu propósito. O que tem em você não tem em mim, o que tem em mim não tem em você. É por isso que a gente é um corpo, que o que tem em você me completa, o que tem em mim te ajuda, e a gente se ajusta para alcançar um bem comum para a glória de Deus. Ninguém é alguém sozinho, querido. Uma igreja, uma liderança não cresce sozinha. E se ela não tiver maturidade para ter cuidado com esses princípios, ela rejeita coisas que são essenciais da parte de Deus ao seu crescimento. Porque quem vai segurar a igreja nas costas de um período aqui é Paulo. É o cara que Ananias está dizendo: eu não vou orar porque ele é problema. E Deus está dizendo: é um vaso de honra. Você está vendo algumas coisas equivocadas. Você está com a visão distorcida. Ele está dando trabalho, mas eu sei a essência dele. É alguém que vai dar lucro para mim. É alguém que não vai recuar. É alguém que é fiel à igreja, é fiel ao ministério, é fiel à chamada, é fiel ao propósito. E está junto com a igreja para o que der e vier. E vai glorificar o meu nome na terra. Tem pessoas que são essenciais
ao que Deus tem para mim, ao que Deus tem para você. Tem pessoas que são essenciais ao que Deus tem para a nossa igreja. E tem pastores que são essenciais ao que Deus tem ao nosso ministério. Eu nunca vi, com todo o respeito ao que eu vou falar, uma igreja que está fazendo do corpo de Cristo os membros tão descartável como a nossa geração. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está substituindo membro por prótese. A gente faz assim, esse aqui não dá não. Corta e a gente coloca uma prótese no lugar. A gente substitui. Tem cara, parece que vai funcionar, mas não tem vida. Não é quem deveria estar. E Jesus não nos ensinou assim. Ele diz, qual homem que tem 100 ovelhas? Se perdendo uma, ele não deixa as 99 e vai atrás. Por que nós perdemos tanto tão fácil assim? Por que nós dizemos, é melhor perder e que venha outro? Não, querido. Nós precisamos segurar as ovelhas que o Senhor nos deu. Segurar as pessoas que são essenciais. Porque pode estar meio desajustado. Mas Jesus vai ajustá-la, encaixá-la. E ela vai ser alguém que vai somar forças com a igreja. Para a igreja alcançar o propósito dela para a glória de Deus. Então a igreja não desprezou pessoas que eram essenciais. Ela não cometeu esse erro. E a última coisa para terminar aqui, e a missionária já começou fazendo, né? O final do meu sermão. Não podemos parar de orar. Amém, queridos? E agora eu quero usar como base para isso o próprio apóstolo Paulo, que também agora vai ser um dos pais da igreja. Está no capítulo 9, do verso de número 11 ao verso de número 12. A Bíblia diz que ele cai do cavalo, você conhece o contexto, mas ele estava orando. E quando ele estava orando, 3 coisas aconteceram. A oração faz, no mínimo, dentre tantas, mas eu quero destacar, a oração faz 3 coisas que só a oração pode fazer. A primeira coisa, ela colocou Deus em movimento. A oração coloca Deus em movimentação. Pastor, Deus está parado? Não, ele não é inerte. Eu estou falando, coloque em movimento em relação aos objetivos que nós temos como igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que Paulo está orando e Deus sai de onde está, apesar de estar em todos os lugares, e ele vai na casa de Ananias. Olha para você ver que ele não vai a Paulo. Paulo está orando aqui e Deus vai lá onde o negócio precisa desatar para alcançar Paulo. Quando a oração está em evidência, Deus se movimenta, não para isso onde você está, mas para desatar o que precisa chegar até você. Porque ele diz, Paulo está orando, e por isso eu vim aqui, para que você corra lá e imponha as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista. Em outras palavras, eu estou aqui porque a oração dele me pôs em movimento a sua necessidade. Se você tem necessidade, você tem que orar, nós temos que orar, e não é orar só um pouquinho não, é orar, é bater até abrir, é buscar até encontrar, é pedir até receber, porque a oração coloca Deus em movimento. Eu quero profetizar, querido, que Deus vai desatar para o nosso ministério o que precisa ser desatado financeiramente, as pessoas que precisam ser desatadas para serem alcançadas nessa casa de paz, tudo que precisa, Deus vai desatar, porque tem um povo de oração aqui na nossa igreja. Tem um povo de oração ou não? O maior legado que nós recebemos do apóstolo é a oração. Tudo ele dizia, vamos orar, e tudo era com oração, querido. Mas hoje nós estamos substituindo os momentos de orações por métodos. E nós estamos deixando de fazer o que temos que fazer para que Deus faça o que é necessário fazer. A gente tem tempo para tanta coisa, mas para orar é meia horinha, é 5 minutos. A gente não tem tempo para orar. A gente já chega com tudo pronto na hora do culto, dobra o joelho, parece que tem formiga, Ele já levanta.
Os pais na fé que moveram coisas na terra através do Senhor foram homens que gastaram tempo em comunhão, gastaram tempo em oração. Eram homens que entendiam que eles não movimentam a terra. Quem movimenta a terra é aquele que fez os céus e que fez a terra. E a oração vai colocá-lo no devido lugar para liberar os propósitos que são necessários para o teu avanço como homem e mulher de Deus neste tempo, para a glória do nome do Senhor. A oração coloca Deus em movimento. A segunda coisa que a oração faz, ela te coloca dentro da visão. Homens que não têm visão não sabem para onde estão indo ou como conduzirão o rebanho do Senhor. Líderes precisam ter visões. E eu não falo de visões do seu coração somente, visões da parte de Deus. Escute bem, eu estava pregando, não vou citar o nome, mas estava pregando numa região nossa, e uma igreja que enfrentou alguns problemas, e o pastor veio conversar comigo. Falou, olha, estou passando por isso, por aquilo, e a gente conversou, ele falou, olha, eu estou fazendo um trabalho discipulado e um trabalho bem forte, mas até agora a gente está vivendo algumas resistências. E aí a gente conversando, somos amigos, tenho liberdade. Falei assim com ele, pastor, nesse pouco tempo que eu sirvo a Deus, minha caminhada não é tão longa, mas eu aprendi que tem problemas que você vai resolver com a sua experiência. Outros você vai receber com orientações, com metodologias, mas tem problemas que você só vai resolver orando. Você só vai resolver se colocando diante de Deus. E aí passou mais ou menos um mês, eu encontrei com esse pastor novamente. Ele falou para mim, Wellington, você não sabe o que Deus está fazendo na igreja. Eu falei, o que? Ele falou, Deus está mudando tudo. Eu falei, mas como foi? Ele falou, rapaz, você acredita que depois daquela conversa, aquelas palavras suas ficou na minha mente. E eu fui para o monte, fui buscar Deus, mais reservado. Mas sempre que eu chego gritando, eu chego a 1000 por hora. E esse dia, Wellington, você acredita que eu cheguei no monte e eu não fiquei 10 minutos sem ter o que orar? O negócio estava tão pesado que eu não sabia o que falar. Eu dobrei meu joelho e comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso. E ele falou, essa conversa durou quase 1 hora. E eu me derramei perante o Senhor, abri o meu espírito. Quando ele terminou, o Senhor veio. Ele falou, Wellington, aí Deus veio. E o Senhor falou comigo, você sabe por que está acontecendo isso lá na igreja? Porque você quer fazer do seu jeito. Você está muito cheio. Ele falou, Senhor, mas eu tinha uma boa experiência da outra igreja que eu vim. Sabe o que Deus falou para ele? O que eu te dei para aquela igreja era para lá. Não cabe na que eu quero fazer aqui. Olha, para a glória de Deus, pode aplaudir, para a glória do Senhor. E ele falou assim comigo, que o Senhor continuou falando com ele. Falou, você já viu como é que você está orando? Você está orando, enche a igreja. Manda as vidas. Eu quero ver os bancos cheios. E Deus falou, você já perguntou qual é a minha vontade? Você já perguntou o que eu quero fazer? Essa é a tua vontade, não é a minha. E o Espírito Santo falou com ele, você sabe por quê que eu não posso encher a igreja? Porque as famílias estão destruídas. Eu preciso restaurar as famílias. Como é que você vai ter pessoas para cuidar de alguém que a sua casa está totalmente desestruturada? Como é que vai discipular a casa de alguém se ela está com problema em casa? E você está vendo só a sua realidade, só o que está no teu coração. Você não está vendo com o meu coração. Você não vai pedir para eu encher a igreja, não. Você vai pedir para eu restaurar as famílias. E tem mais, você vai fazer 4 cultos da família, direto. Ele disse que fez uma santa ceia de manhã, querido. Que de repente Deus tomou o lugar. E à noite foi uma repercussão. E de manhã ele tinha mais ou menos 150 pessoas na igreja. À noite tinha quase 300. As famílias comunicando nos grupos de WhatsApp. Que culto foi esse? Olha, minha mulher está muito contente. Deus falou demais. Deus começou a ministrar, pastor. Nós tivemos um domingo extraordinário. Aí ele brincou comigo e falou, Wellington, que coisa boa é ouvir a Deus, né, rapaz? Aí ele disse, isso a gente conversando numa terça. E aí ele ia para o RCE, pastor Fabiano. Aí quando ele chegou no RCE, ele me ligou depois do RCE, quase meia-noite.
Ele falou, Wellington, você não tem ideia do que aconteceu hoje. Falei, o que foi? Ele falou, rapaz, você acredita? Eu cheguei quase em cima da hora. Aí eu fui orar, falando, Deus, e hoje o que eu ministro? Eu estou preparado, mas me diga. Deus falou assim, olha, não tem como eu restaurar a família se a minha presença não estiver no meio da igreja. Você vai ministrar 4 RCE sobre o Espírito Santo. Você vai ministrar para que as vidas sejam cheias do Espírito Santo. Ele disse que pregou meia hora. Quando ele chamou o povo para orar, ele falou, Wellington, eu não orei. Deus desceu. O povo ficou deitado no chão até quase meia-noite. E sabe o que está acontecendo na cidade? Pessoas estão acordando 3 horas da manhã, sendo batizado no Espírito Santo na cama. Tu acredita num negócio desse? Pessoa falando em língua, jovens, e a igreja alinhou, está crescendo para a glória de Deus. As existências acabaram, porque quando você ora, Deus te coloca dentro de uma visão. Paulo orou e viu Ananias chegar. A Bíblia diz, ele está orando e ele viu você chegar. A igreja que ora vê o que Deus vai fazer. A igreja que ora tem visão do que virá. A igreja que ora, ela tem visão do que está vindo da parte de Deus. E o nome do Senhor é glorificado na terra. Shekalabandarabassúbia. Aleluias. E finalizando isso, a oração nos coloca com propósito nas mãos. Porque qual era o propósito de Paulo? Voltar a enxergar. E agora eu estou falando fisicamente. E quando Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos. A oração vai nos colocar de posse das almas que nós queremos alcançar, dos lugares que nós precisamos atingir, dos objetivos que nós precisamos alcançar para a glória de Deus. A igreja de Atos era uma igreja que orava. 7 erros que a igreja de Atos ou a igreja primitiva não cometeu. Não podemos deixar coisas nos tirarem do propósito que Deus tem. Essas crises, querido, não vai nos parar, não. Ela talvez vai nos fazer alinhar. Mas nós vamos falar uma linguagem onde as pessoas poderão falar e serão ouvidas. Porque os discípulos não tiveram medo de ouvir o que estava acontecendo com os discípulos. Eles se alinharam e os discípulos não desrespeitaram a unção que estava sobre os apóstolos. Nós vamos caminhar junto, é um propósito só, é um reino só, mas precisamos nos alinhar. A crise não pode tirar o nosso alinhamento. Amém ou não amém? Vamos colocar de pé, queridos, para a gente orar em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo abençoado como igreja do Senhor. Nós vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Nós vamos, se precisar, querido, nós vamos parar de perder pessoas essenciais ao tempo de Deus. Vamos ouvir mais Deus e ouvir menos alguém que às vezes não ouviu de Deus para ver quem é e quem não é. Vamos nos colocar como líderes para a gente agregar. Essa igreja estava junta e o Espírito Santo fazia com que ela se multiplicasse. O Espírito Santo vai continuar a obra que Ele começou nas nossas vidas. O Espírito Santo vai continuar o legado que Ele começou nas nossas vidas. Arabandarabacai, fecha os olhos aí. Eu quero orar nessa manhã pelos meus companheiros, pela liderança e pelos meus companheiros de ministério que estão aqui. Shekalabandarabacai. Talvez esta seja a hora da igreja de fora. Seja a hora da igreja de fora fortalecer a igreja de dentro. Seja a hora da igreja de dentro se aliançar e compreender a igreja de fora. Mas precisamos nos ajustar porque o propósito é grande. A crise não vai tirar, nós perdemos um referencial. Mas nós ainda temos o Deus do nosso referencial. Nós ainda temos a nossa líder, a nossa mãe. E esse campo vai frutificar. Esse campo vai alcançar a dimensão que Deus projetou para a glória de Deus. Recalabandarabacai, arabandarabasúbia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Vamos deixar Ele encher a nossa vida hoje. Recandarabandarabacai. Recalabandarabasúbia. Chega de 2 línguas. Shekalabandarabacai.
Recalabandarabasúbia. Ô Espírito do Senhor, nós estamos aqui como a igreja primitiva, na dependência do Senhor, para clamar a tua graça, para clamar a tua bênção, para invocar a tua unção, o teu poder. Eu sei que o Senhor tem homens, tem mulheres para este tempo, que aonde estiverem, serão canal do Senhor, para levar o legado do Senhor, para levar o reino do Senhor, para fazer discípulo, para se multiplicar, meu Deus, para segurar nos tempos difíceis, clamar que a mesma unção, o mesmo Espírito que impulsionou a igreja primitiva para fora daquela crise, de modo que ela ficou em paz e trouxe multiplicação, que este mesmo Espírito esteja no coração dos homens, das mulheres que estão aqui nesta manhã. Recalabandarabacai, recalabandarabasúbia, recalabandarabacai. E nós oramos pela nossa missionária, Pai, porque como a igreja queremos somar força, como a igreja primitiva, queremos, meu Pai, dentro do nosso espaço que o Senhor tem nos dado, estar ombro a ombro, porque a obra não é de homens, a obra é tua, Senhor. E eu creio que o Senhor vai interromper o que precisar ser interrompido. Eu creio que o Senhor vai aparecer para parar o que precisa ser parado. Shekalabandarabacai, recalabandarabasúbia. Querido, eu estou terminando, mas eu queria que você desse as mãos para alguém aí, para você orar com essa pessoa que é essencial ao propósito de Deus para o nosso ministério. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Shekalabandarabacai, eu não estou aqui porque sou melhor do que você, não. Você tem o que me completa, você tem o que me ajuda. Shekandarabacai, a gente é um corpo, a gente é um corpo. Ora por esta pessoa aí, por este pai de multidões, por este pai de nações, que as crises não vão interromper o legado de Deus no ministério dele. Shekalabandarabacai, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, venha sobre nós nesta manhã, fortaleça a herança do Senhor aqui em Brasília nesta manhã. Fortaleça esses líderes, Pai. Fortaleça esses líderes, Pai. Dá paixão aos nossos corações. Não permita que as crises tirem a paixão. Não permita que as crises tirem o alinhamento. Não permita que as crises tragam desonra. Shekalabandarabacai, recalabandarabasúbia, recalabandarabacai, recalabandarabacai, recalabasúbia, recalabandarabacai. O Espírito do Senhor está sobre ti, querido. O Espírito do Senhor está sobre ti, querida. Tem na igreja o que precisa na crise, para a igreja de Jerusalém. E tem nos apóstolos o que é preciso para a igreja que está em Samaria. Shekalabandarabacai, arabandarabacai, arecalabandarabacai. A sede, as filiais é uma igreja só. Recalabandarabacova. É por isso que eu creio que Deus vai dar um crescimento lá, mas vai dar um crescimento aqui também. Recalabandarabacai, nós vamos ver, querido, os sonhos dos nossos pais na fé, de pé para a glória de Deus. Shekalabandarabacai, o legado não vai parar em nós, o legado não vai acabar em nós. Shekalabandarabacai, recalabandarabasúbia. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Eu estou terminando. Queridos, eu estou longe por causa das viagens, mas sempre que eu estou presente, eu amo a minha igreja. Eu não sou um aventureiro, não. Eu nunca saí sem uma ordem do meu apóstolo. Shekalabandarabacai. É reino, é reino. O reino é dele.
Recalabandarabacai, recalabandarabacai. Homens com rostos de leões se levantarão. Mulheres com rostos de leoa, valentes, se levantarão para ajudar a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém vai compreender a igreja de Samaria. A gente vai alinhar. A gente vai alinhar. Porque o crescimento será em todas as igrejas para a glória de Deus. Nada pode parar a igreja, porque ela é obra de Deus. Ela é obra de Deus. Ela é obra de Deus. Levanta a mão direita comigo e diga: nada pode parar a igreja. Diga: as perseguições, e nem Saulo, nem os desajustes vão parar a igreja, porque ela faz parte do reino de Deus na terra. Só quem crê aplaude o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Nós estamos junto com a nossa missionária. E a igreja de Jerusalém vai ouvir a igreja de Samaria. Amém ou não amém, queridos? E vamos caminhar para o que Deus tem para nós. E é multiplicação e paz para a glória do nome do Senhor. Aonde todos serão abençoados. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar minha palavra dizendo: agora não vai crescer só um, dois, não. Nós todos seremos impactados para a glória de Deus. Todos seremos restaurados. Você é fundamental. Você é essencial. Pode ser um Ananias que vai aparecer poucas vezes, mas é você que vai levantar o apóstolo Paulo. É você que vai tirar as escamas do apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus abençoe vocês mesmo de todo o coração. Quero agradecer pastor Adilson pelo convite, a nossa missionária, dizer: estou com a senhora, para o que deve em nome de Jesus. Nós vamos romper em nome de Jesus. E Deus abençoe os meus amigos, que eu sei que são homens de Deus, que estão aqui conosco. Nós estamos orando e não querem ver outra coisa, senão o crescimento da ICB, senão o nosso campo continuar fazendo sinais, maravilhas, continuar avançando para a glória de Deus. E Deus abençoe. Eu lancei o meu primeiro livro, acabou de chegar, Potencializando Sua Liderança, uma mensagem que eu comecei pregando e acabou virando um livro. Custa R$15. Depois, se você quiser adquirir, você pode me procurar. Obrigado, pastores. Aplauda Jesus. Muito obrigado, amigos. Estamos juntos, em nome de Jesus. Eu dependo desse amor, do teu amor.